que o sucesso ele não é dos mais espertos, dos graduados, pós-graduados, doutorados, ele não é dos que têm mais dinheiro, ele não é dos mais inteligentes. Sejam muito bem-vindos ao Presença e Conexões. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir esse conteúdo e, se possível, encaminhar para a sua lista, para nos ajudar a divulgar esse conteúdo preparado especialmente para você. Uau! E no dia de hoje a gente vai ter a honra, né, Sueli, de estar conversando com o fundador do Grupo Med+. E para mim é muito mais especial porque eu sou admirador do Vitor, né? No podcast que eu fiz, e legal que foi a semente lançada, eu falei que de fato ele mudou a minha mentalidade, a minha visão. E aí espero que tenhamos aqui a oportunidade de o Vitor disseminar também para todo mundo que assiste um pouco da visão de esperança que ele tem aqui para o Brasil, para nós. O Vitor hoje, pela Med+, é a maior empresa da América Latina, né? Se estiver errado nos números, me corrige. Atende pelo menos 80 milhões de pessoas no Brasil. Uau. E mais do que isso, do que falar sobre o Vitor, eu gostaria que ele falasse, se apresentasse, Vitor. Vitor, quem é você? Eu sou pai do Azaf, um rapazinho de 13 anos, mas que já está com bigodinho, né? Eu sou pai da Vitória, uma menina doce e gentil, e pai da Ana Luísa, que tem 6 aninhos, mas é valente, é bruta e de uma visão assim surpreendente, né? E eu sou um brasiliense nato, adoro Brasília. Fundei o Grupo Med+ aqui em Brasília, né? Continuei aqui porque eu acredito no empreendedorismo a partir da capital, né? Por mais que tenha uma economia pujante voltada ao funcionalismo público, mas eu acredito que nós podemos mudar isso, né? Eu sou um pioneiro dessa juventude empreendedora, né? E fundei o Grupo Med+, que hoje realmente atende, faz a cobertura de emergência de 80 milhões de pessoas em todo o Brasil, com dezenas e dezenas de aeroportos, portos, rodovias, ferrovias, petrolíferas, escolas, shoppings e instituições públicas e privadas de economia mista em todo o Brasil. Nós nascemos para gerar e entregar uma gestão em prol da vida com uma atividade disruptiva, né? Eu faço parte de uma geração de empreendedores que entende que a responsabilidade da mudança no país começa dentro da nossa empresa. Eu faço parte de uma geração de empreendedores que tem como meta e visão contribuir para além dos seus impostos. Sim. E impactar a nossa comunidade a partir de uma mudança interna, de uma mudança no próprio colaborador, né? Inclusive essa semana mudamos, trazer até um spoiler, né? Mudamos a nossa missão e visão. Não que mudamos, mas nós afinamos, né, a nossa missão e visão e descobrimos que uma organização infinita como a nossa, ela não pode ter apenas uma missão e visão, ela tem que ter um propósito, né, que inclui as duas coisas, né? E redefinimos isso, entendendo que a Med+, ela nasceu para mudar a forma de se fazer a terceirização no Brasil, transformando recursos humanos em pessoas felizes. Ou seja, nós nascemos para fazer com que as pessoas se sintam pessoas e não recursos. Uhum. E as empresas de terceirização no Brasil, infelizmente, alocam a mão de obra como um recurso e não tratam as pessoas como pessoas. E aí gera um gap enorme. E é sempre um momento delicado que se precisa de saúde, né? Exatamente, e é o que eu sempre digo, né? Khalil Gibran tem uma frase que é assombrosa no que tange ao impacto positivo, que ele diz: o amor é o trabalho que se tornou visível. Uhum. Então, como eu posso dar amor a alguém se eu não tenho? Então, como meu colaborador pode atender e servir bem se ele não está bem?
se a família dele não está bem, se falta felicidade, se falta alegria, se falta propósito de vida, se falta gratidão. Então, olhando para isso, nós decidimos que a mudança que nós queríamos para o mundo precisava acontecer primeiro dentro de casa. E foi por isso que a Med Mais se tornou o que se tornou em 16 anos de história, com um crescimento de 150%, 200% por ano. Né? A gente tem, inclusive, estamos sendo estudados, né, por fundos internacionais com algumas propostas de investimento, porque o nosso crescimento ele é avassalador mesmo em tempos de crise. Né? E a gente tem provado dessa experiência. Agora, Vitor, a gente queria saber um pouquinho também sobre quem é você, né? Assim, seus hobbies, o que você gosta de fazer, né? Como você é, assim, fora do seu trabalho? Eu sou um cara muito metódico, né? O Eli me conhece, né? Bem, sabe que eu sou um cara muito meticuloso com a minha rotina. Eu acredito no poder da energia que vem da implementação do seu tempo. Então, para mim, poder é energia, e energia é tempo. E esse poder, ele se emana de um tempo organizado, ou seja, é a agenda. Então, eu sou muito certinho com a minha agenda em rotina. Então, eu acordo às 4 horas da manhã, tenho o meu período de oração, reflexão, meditação, com a prática do yoga. Até já levei o Eli para fazer yoga, mas não deu muito certo. Não, eu me dei muito mal nesse processo, inclusive a recuperação acho que foi de 1 semana. Sério? É? Sério. Você tentou exercícios mais complicados? Não, acho que foram os rotineiros da atividade. O problema é o meu corpo mesmo. E aí, depois disso, eu tenho o meu período de meditação. E às 5 horas eu faço meu treino, musculação pesada, de segunda a sexta, essa rotina, né? Depois Você dorme cedo? Olha, gostaria de dormir cedo. Eu me programo para dormir às 9, mas aí eu não consigo, porque eu preciso dar mais atenção para minha família, para os meus filhos, para minha esposa, e aí eu acabo dormindo 11, meia-noite. Dorme pouco, né? Durmo pouco. Dorme pouco. E essa é a minha rotina. E aí eu vou para o trabalho, para a empresa, para a Med Mais, hoje, para a Sky Family, que é um projeto novo que eu estou construindo, e tudo que é novo exige energia criativa. Né? E eu gosto de trabalhar com energia criativa. Eu não gosto de trabalhar com a energia da operação em si. Né? Porque à medida que você cria, você precisa disponibilizar tempo e se esforçar para isso. Você chama de energia criativa, assim, você, antes, né, você contemplar a questão, seria isso? Então, eu gosto muito da alusão de que o empreendedor, ele é como se fosse Deus ali no Gênesis. Né? Então, ele trabalha por 6 dias e no 7º ele descansa, né? Só que, voltando para o processo do empreendedor, da criação do empreendimento, ele emprega energia criativa, criando as coisas mesmo, sabe? Organizando, criando processos, procedimentos, fazendo com que o mundo daquele empreendimento esteja e seja perfeito. E depois ele só descansa. Foi isso que Deus fez, né? Ele trabalhou 6 dias, descansou no 7º, e aí, milhares de anos depois, ele veio e deu um refresh, né, deu uma atualização, organizou as coisas, e eu vejo o empreendedor dessa forma, ele trabalha criando, né, e essa é a minha função. Por isso que eu ali aqui nos bastidores falou que aprendeu a não trabalhar comigo, porque eu crio o negócio, depois o negócio ele tem que andar por si só, né, ele tem que andar de forma automática e trazer os retornos necessários. E, é claro, não tem mágica, né, nisso. Mas você deve ter um seleto grupo que faz acontecer, né? Tem um seleto grupo que faz acontecer e que... que é o seu comitê, assim. Que faz as coisas acontecerem, mas que sabem que não são insubstituíveis. Todo mundo pode ser substituído. Mas à medida que eu classifico os meus colaboradores, o meu time, como pares, como parte de mim, como autoridades máximas para a tomada de decisão,
eu empodero eles e tiro eles de uma liderança infantilizada. Né? E, ao mesmo tempo, participo do bolo com todos eles. Né? Ou seja, eu não só empodero, mas eu participo eles do bolo. Então, isso torna tudo mais leve para todo mundo. Né? Eu queria saber, Vitor, o quanto a tua visão influenciou na formação do Grupo Med Mais e no desenvolvimento do Med Mais. E como é que foi esse processo, né? Como é que surgiu a visão? Quando você soube que aquele era o caminho? Quanto que você imaginou que deveria corrigir alguma rota que foi fundamental nesse caminho? Até mesmo para quem está vendo aí e acha que o mais importante dentro de um negócio é dinheiro, relacionamento, conhecimento. Eu queria que você fizesse uma diferença aí entre essas ferramentas e a visão para o desenvolvimento do negócio. Muito legal essa pergunta. Eu costumo dizer que toda empresa é o reflexo do seu fundador. Assim como o fundador se encontra dentro de si, a sua empresa vai ser. Né? E a visão do fundador para o projeto a qual ele fundou, ela é de suma importância para o sucesso dessa negociação, desse empreendimento. Né? E essa visão, ela precisa ser vendida, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser inspiradora. Então, a partir do momento em que eu tenho uma visão, eu preciso imprimi-la da melhor forma possível para que os meus colaboradores possam executá-la. A ausência de encantamento na transferência e transmissão da visão prejudica todo o processo de execução. Porque a visão, ela vai sempre partir do invisível. Eu sou muito conceitual, eu gosto dessas coisas. Então a visão, ela parte do invisível, do intangível. Você não consegue tangibilizar, é só uma ideia. Ela é invisível. Mas quando você transmite ela de forma a fazer com que as pessoas sonhem com você, vendendo aquele sonho, você começa a gerar no coração daquelas pessoas uma visão de que, se elas entrarem no ônibus da sua visão, elas vão para o destino a qual elas esperam. E aí todo mundo passa a olhar, se apaixonar por aquela visão, a viver aquela visão, a respirar aquela visão diariamente, falar, cara, eu quero ir para onde esse cara está indo. Mas tudo depende da forma com a qual você transmite essa visão do invisível para que ela se torne visível. Ou seja, é uma transmutação do invisível para o visível. Eu só torno algo visível quando eu executo. Mas para executar, eu preciso inspirar. Você precisa vender a eu ideia, preciso, né? eu preciso vender a ideia. Eu preciso fazer, não só apenas vender a ideia, mas eu preciso fazer com que as pessoas elas se enxerguem naquele futuro. Porque a visão é nada mais, nada menos que uma imagem de sucesso futuro. Só que eu não posso ter uma visão de imagem de sucesso de futuro com o sucesso apenas do Vitor lá. Ninguém vai comprar essa ideia. Ninguém vai executar essa visão. Porque a visão, ela nunca é individual. A visão é sempre coletiva. Quando o fundador tem uma visão individual, ele já cavou o fracasso da própria instituição. Por quê? Porque a visão não cumpre um propósito individual, do estômago daquele indivíduo. Não é ele por último. A visão vai sempre servir uma causa coletiva, uma causa comunitária, a causa da polis, a causa maior, a causa que pode transformar, impactar o movimento a qual aquela instituição foi inserida. Agora, Vitor, você, por falar em visão, né, em 2008 você teve a visão da empresa que hoje, né, essa grande referência, né, que a gente apresentou aqui, né, e que o Eli também falou, né, do número de pessoas que são impactadas por esse trabalho que você fez. E a gente, assim, pesquisou, né, que você começou esse trabalho a partir de um momento muito difícil, né, que foi onde você ficou desempregado e aí você estava numa situação complicada e você virou essa mesa, né? Eu queria saber como foi esse momento, assim, fiquei muito curiosa para entender como foi que você conseguiu, né, tirar de um momento tão difícil, você se reconstruiu, né, num outro patamar. Sueli, só um complemento aqui. Eu estava conversando há um tempo atrás com um amigo comum e ele perguntou se eu tinha visto o Vitor. Falou, tem um bom tempo que eu não encontro o Vitor. E a gente estava conversando, falou, quanto tempo você conhece o Vitor? Ele falou,
eu conheço o Vitor desde que ele era pequeno e panfletava na Ceilândia. Isso mexeu muito comigo, assim, sabe? Porque a gente vê o sucesso, o desenvolvimento, mas essa raiz, assim, ela é importante também, a gente lembrar de onde que a gente saiu, né? Se ele puder, nesse contexto, não só falar da fundação, mas também de todo esse caminho que você percorreu, pelo menos brevemente, aí eu acho que seria interessante as pessoas te conhecerem por esse lado. Legal. Eu venho de uma família bem humilde, né? Meu pai pintor, a mamãe auxiliar de enfermagem, e criaram a gente com muita escassez, né? Estava até lembrando disso ontem, que eu chamei a governanta lá em casa, porque faltou leite, né, no final de semana. E aí, isso me deixa assim, consternado. E eu pesquei, tenho aprendido muito a tentar entender o motivo das minhas emoções negativas, né? Eu fiquei consternado porque acabou o leite, chamei ela, perguntei por quê, aí ela me explicou que é porque a gente passou 10 dias fora, viajando, e não fez compras. Mas enfim, aí eu busquei por que eu estava sentindo aquilo, e eu fui lá na infância. E me lembrei das privações que nós passávamos. Me lembrei que minha mãe não levava eu e minha irmã para o mercado porque a gente não podia escolher ali e pedir biscoito, pedir um chocolate, pedir alguma coisa. Eu me lembrei de que a gente tinha direito por mês a ter ali 2 biscoitinhos e 2 Yakult, que a gente podia escolher. Então eu vim de uma... Era o luxo do mês. Era o luxo do mês. Eu vim de uma família que viveu e presenciou muito a escassez, né? E eu tive muito cedo que aprender a me virar e fazer a coisa acontecer, porque além de tudo isso, minha mãe tinha e tem um coração maravilhoso, né? Então ela adotou ao todo cerca de 12 crianças. Nossa. Então a coisa ficou mais difícil ainda, né? E eu pensei, já não era fácil, já né? não era Por fácil. que ela adotou tantas crianças assim? A gente achava que era uma boa ação da parte dela, do coração dela, mas depois descobrimos que foi uma história de um trauma muito grande na infância e que isso acabou desencadeando nessas situações que trouxeram muitos problemas para ela, para a nossa família, né? Mas que para mim foi algo que me sacudiu, e eu pensei, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer diferente, né? Não pude fazer uma faculdade, não tinha condições de fazer faculdade. Eu fiz um curso técnico em segurança do trabalho e pensei, cara, o que eu posso fazer com isso, né? Minha mãe me conta que aos 6 anos de idade, ela tem até hoje lá guardado uma redação que eu fiz dizendo que eu era um empresário. Que eu era um empresário, que eu tinha uma clínica chamada São Cristóvão, que é o meu nome, né? Vitor Cristóvão. E aí, ali naquela redação eu já falava dos milhares de empregos que eu ia gerar e tudo, com 6 anos, né? Eu não me lembro disso, mas está escrito na redação. Isso já estava dentro de mim, né? Você mandou fazer um quadro com essa redação? Acho que merecia. Tá com ela. Ela mostrou no documentário. A gente tem um documentário que foi feito com a minha história, muito legal. E aí ela tem uma parte que ela fala sobre isso. Então, eu venho dessa família assim que sofreu escassez, e eu tive que aprender ali na marra a me virar. Eu fiz o curso técnico em segurança do trabalho, e a nossa origem é uma origem muito religiosa, né? Então, eu venho de uma origem de uma família de pastores, né? Aquela religião evangélica bem rígida, né? E aí tive que casar cedo, né? Então eu casei com 18 anos com a Dani, a 01, chamo de 01, né? Casei com... A gente vai chorar aqui, a nossa Dani. Casei também. com 18, 19 anos com a Dani. E aí tive que sair de casa e me virar. Já era técnico em segurança do trabalho. Só que não dava para pagar as contas, né? E fazer a coisa acontecer com... Acho que na época me sobrava R$800 o líquido, né? E eu, cara, e agora? O que eu vou fazer e tal? E Você comecei... casou e foi se sustentar sozinho? Sozinho. Eu já não tinha muita coisa em casa, Qual então... que era o seu trabalho? Técnico em segurança do trabalho. E ela trabalhava também? Não, ela fazia faculdade ainda, ela era enfermeira, fazia faculdade de enfermagem, né? E daí eu precisava me virar e fazer a coisa acontecer, e não dava. E aí eu consegui um emprego, né? Além do emprego de segurança do trabalho, eu consegui um emprego de vigia, daqueles de motinha, aquela motinha que sai à noite, né?
buzinando. Aquele pessoal que incomoda, né? Aquele pessoal que incomoda, era eu. E aí eu estava lá, né, à noite na moto e durante o dia no emprego como técnico de segurança do trabalho. E as noites que eu trabalhava, eu ficava pensando no que eu podia fazer para ganhar mais dinheiro. E aí me surgiu a ideia de empreender. Tá, mas vou empreender, fazer o quê? E aí comecei a desenhar um plano de negócio, fiz alguns cursos no Sebrae, gratuitos e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, cara. Eu estava deitado numa rede na casa da minha sogra, estava lendo um livro, nunca falei isso para ninguém. Estava lendo um livro do Augusto Cury, Revolucione Sua Qualidade de Vida. E eu mal dormia, né? Porque trabalhava de dia e de noite. E as palavras do Augusto Cury naquele livro me pegaram profundamente. Eu falei assim, cara, eu preciso revolucionar a minha vida. Eu não quero mais viver assim. Foi onde eu ouvi dentro de mim a voz dizendo, empreenda. Aí eu comecei a desenhar um plano de negócio e tal. Eu me lembro que numa das noites na motinha, eu já pensando no nome da empresa, como é que eu poderia escolher e tal. Aí eu vi um negócio mais no outdoor. Falei, cara, pode ser Tec Mais, né? Porque vai ser uma empresa de segurança do trabalho. Pode ser Tec Mais. Falei, pô, mas esse nome, Tec Mais, tecnologia e tal. Aí de repente me veio Med Mais. Med Mais. Falei, Med Mais. Vai ser Med Mais. Gostei, vai ser Med Mais. O nome é muito bom mesmo. E ali né? chamei um amigo que era designer, que trabalhava comigo no Hospital Santa Luzia, e ele fez a logomarca, que era até o ano passado a mesma logomarca. Chamei um outro amigo que fazia site, fez o site, e aí eu já sabia que eu ia precisar de capital de giro, né, para investir em marketing. E aí vendi o ágio de um apartamento que eu tinha, e que também foi outro milagre que Deus me deu, que aí vale um podcast só para falar disso, da fé. E vendi esse ágio, eu me lembro que na época era 25 mil, e aí coloquei tudo na Med Mais e não paramos, até aqui estamos. Sueli, o Vitor trouxe um código interessante aí, que é muito importante para quem empreende. No momento de dificuldade, ele não pensou ou não focou o pensamento dele em enxugamento só de despesa. O que ele pensou? Eu preciso fazer receita. E eu percebo tanta gente que resolve empreender, ou que está passando alguma dificuldade dentro da sua própria casa e tal, e quando aperta as coisas, a mente não é voltada para fazer receita. A mente é uma mente voltada para uma economia, e chega a um ponto que não consegue fazer mais economia e entra no âmbito da escassez da necessidade. Eu acho esse um código muito importante da mente do empreendedor. O empreendedor, ele pensa em fazer receita. Apertou aqui, o que eu posso fazer para ter mais receitas para eu investir? Eu não poderia deixar passar esse código, viu, Vitor? Isso é muito importante. Eu trabalho hoje em todos os meus negócios com 2 eixos. Eu sempre trabalho reduzindo custo, o eixo de redução de custos e o eixo de receita, de criar receita, de criar riqueza. Então, o empreendedor, ele precisa estar focado nessas 2 plataformas. Ele tem que ter medidas, processos, procedimentos, rotinas voltadas para essas 2 plataformas, independente do caixa, independente do fluxo de caixa, de qualquer coisa. Ele sempre tem que reduzir custo e aumentar a receita, criando novos produtos, trazendo novas possibilidades, projetos, escalando o próprio faturamento, né? Eu costumo dizer que boa parte dos empreendedores hoje poderiam escalar o seu faturamento com os mesmos clientes, mas eles não param para pensar e performar e ficam indo atrás aleatoriamente de outros clientes. Se eles focassem nos clientes que eles possuem, em performar, eles poderiam aumentar o faturamento deles em 30%, 40%, só com os próprios clientes que eles possuem, performando. E eu li um livro que foi o início dessa expansão da minha consciência, depois de abrir a Med Mais, quebrar, acontecer tantas outras coisas, que começou o projeto de expansão da minha consciência, que é o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Né? Esse livro é excelente. É um livro fantástico, explodiu a minha cabeça e me fez compreender que a mudança que eu queria na empresa tinha que começar dentro da minha mentalidade, tinha que começar dentro de mim. Foi aí que eu comecei a trabalhar os princípios de construir a imagem de vencedor, né? Entender que
eu preciso colocar na minha mente a imagem do vencedor que eu quero ser, da vida que eu quero viver, da qualidade de vida que eu quero viver, do número mágico que eu quero ter na minha conta. Tudo isso começou a mudar a minha vida da noite para o dia, assim, de forma impressionante. Isso eu li esse livro em 2012, li ele de novo em 2013, descobri as outras obras de Napoleão Hill, e em 2 anos veio o boom, veio o primeiro aeroporto, né, através de serviço de emergência que a gente topou fazer, e aí não parou mais. O Vitor fez um comentário aqui também que eu acho relevante, e que o investimento nos próprios clientes para aumentar a receita, mas o que acontece com os empreendedores? A gente só consegue fidelizar o cliente quando a gente tem uma boa operação, né? Então o que acontece? O processo de venda, ele é um, o processo de retenção é outro. Retenção é operação. Venda é marketing, investimento, relacionamento, ok aqui. Mas o processo de retenção, ele é de operação. Então, quando ele fala assim, as pessoas não pensam no investimento nos clientes que elas já têm, pode ser em grande parte porque o sacrifício não é para vender mais, o sacrifício é para manter, porque a operação é falha. Não há uma excelência que te dê a ousadia de oferecer um novo produto. Então, como você oferece uma boa operação, você é chamado para oferecer um novo produto. E isso aí eu sei que eles têm de diferencial. Então, por isso, essa facilidade para ele de vender produtos para os mesmos clientes. Eu acredito que a maioria deles sejam até por convite. Sim, a maioria. Dificilmente a gente tem que pensar no que oferecer. O cliente que abre as portas. E se a gente não fechar, tem cliente que me pediu já o ano passado para fazer segurança aeroportuária. Não, porque tudo que vocês estão fazendo está dando certo aqui para a gente, está resolvendo isso, resolvendo aquilo. Vocês não querem assumir essa área crítica não, que é a área de segurança? A gente não topa fazer nada por dinheiro, a gente faz o que Deus nos chamou para fazer, que é o nosso propósito, né? Que é a resposta à emergência ou qualquer prestação de serviço em prol da vida. Como agora assumimos uma gestão muito desafiadora, talvez o maior desafio do Grupo Med Mais até hoje, que é trabalhar a parte psicológica das escolas do ensino fundamental e médio de todo o estado de São Paulo, né? Nós contratamos em tempo recorde 580 psicólogos, né, para trabalhar e trazer um atendimento psicológico para o ambiente escolar para evitar chacinas e o que tem acontecido. É um projeto lindo do governo do estado de São Paulo. Né, a mídia não está divulgando tanto, isso, né, mas que exatamente. Existe Existe esse risco e nós somos convidados aí a participar do processo licitatório, vencemos e agora estamos desempenhando essa atividade porque o nosso propósito é a gestão em prol da vida. Seja com a emergência médica, seja com a medicina do trabalho, seja com a nutrição, a parte física ou psicológica, o nosso propósito é essa gestão em prol da vida. Agora, Vitor, assim, a gente durante esses 15 anos, quase 16 anos da Med Mais, a gente passou por diversas situações conjunturais, na economia, altos e baixos. A gente passou por uma grande pandemia, onde assim, a parte de saúde foi uma parte super importante a ser acionada durante esse período de pandemia. E assim, empreender também é navegar num oceano imprevisível, que é o que acontece realmente, as coisas, os sabores da economia que vão impactando os nossos negócios. Eu queria saber de você como foi assim, o efeito dessas situações conjunturais que aconteceram, desde que você abriu a empresa, como você lidou com todas essas crises, com as dificuldades e com esses altos e baixos? Sem o meu time, eu realmente não teria conseguido. Eu tenho um time de base, um time tático e um time estratégico muito focado. Eu não teria conseguido, porque foram desafios que qualquer pessoa no seu natural teria jogado a toalha. A gente tem até um mini documentário que fala sobre a crise que nós tivemos por conta da pandemia, onde eu recebi a notícia de que em um dia nós recebemos quase que
50% de notificações extrajudiciais de cancelamento de contrato dos nossos clientes. Porque os nossos principais clientes na época, ao todo, eram os clientes aeroportuários. Então todos os aeroportos fecharam. E aí, fechando o aeroporto, eles não têm obrigação de manter o serviço médico. Vai ter que manter para quê? Né? Ao mesmo tempo, eles não teriam receita, né? E eu recebi aquela notícia, cara, e sentei no sofá de casa e fiquei uns 40 minutos pensando. E me veio um turbilhão, assim, ali de coisas, assim, de sentimentos ruins, de memórias de quando a Medmais quebrou. Nossa, cara, não acredito que eu vou passar por isso de novo. Quebrou quantas vezes, Vitor? 3 vezes. E eu falei, cara, não acredito que eu vou passar por isso de novo, não é possível e tal. E aí eu me lembrei que eu tenho uma prática que também faz parte da minha rotina, assistir podcasts, né, materiais no YouTube que me inspirem. Então toda vez que eu estou passando por problemas difíceis, eu busco inspiração. E aí, era meia-noite, eu fui para o computador e comecei a navegar ali, assistindo coisas inspiradoras. E de repente caiu um vídeo. Deus sabe o que faz. Que era um áudio, um áudio gravado por Earl Nightingale. Earl Nightingale foi um dos discípulos de Napoleão Hill. E ele gravou esse áudio, uma gravação de uma entrevista que ele deu numa rádio, lá nos Estados Unidos. E isso em 1960, alguma coisa, né? Ele gravou essa entrevista e ele falou sobre o segredo do universo. E o que ele disse? Ele falou assim, olha, na minha rotina eu tenho uma prática simples. Eu pego um cartãozinho branco e escrevo a seguinte mensagem: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e lhe será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate, lhe será aberto, alguma coisa assim. Mateus 7,7, Jesus Cristo. E ele falou assim, eu ponho esse cartãozinho no meu bolso, e toda vez que eu encontro uma dificuldade, eu pego ele e leio, e repito isso 7 vezes para mim mesmo, me dando o comando de que tudo que eu pedi vai ser resolvido. Eu olhei aquilo e, cara, veio assim, automaticamente tudo que eu tinha que fazer. O que eu fiz? Eu peguei um cheque em branco, talão de cheques, coloquei o valor que nós tínhamos em caixa, que era 2,5 milhões na época, e escrevi o versículo atrás, assinei e nominei para cada diretor. Reuni todos os meus diretores e falei assim, olha, a crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma crise de fé. É só isso, é só uma crise de fé. Está todo mundo com medo de morrer, com medo de quebrar, com medo. É só uma crise de fé. E com essa crise de fé, o medo invade os corações das pessoas e elas não conseguem pensar. E eu não quero que vocês sintam medo. Por isso eu estou entregando um cheque de 2,5 milhões de reais para cada um de vocês, com essa mensagem atrás. Não é para vocês saírem e gastarem esse dinheiro. É um símbolo para vocês se lembrarem. Todas as vezes que vocês sentirem medo, vocês vão ler, olhar para o cheque, vão ver o que a gente tem na conta, que não é muito, mas atrás vocês vão se lembrar e vão fazer o pedido de vocês. E está instaurado, hoje a gente tem até hoje, o que a gente chama de sala de guerra. Está instaurada a nossa sala de guerra, que é a nossa maior sala de reuniões. Toda vez que a gente tem alguma crise, todos os diretores têm que trabalhar naquela sala, com a CEO, comigo, todos os dias, para resolver aquela crise. E assim, pegaram cada um os cheques, trouxeram os computadores para a sala de guerra, e em uma semana nós tivemos a estratégia que mudou a nossa história, que mudou as nossas vidas, que foi de escalar faturamento com os nossos clientes, resolvendo um problema para os aeroportos, que reduziu para eles um custo significativo, mas com a condição de manter os nossos contratos. E isso surgiu nesse ambiente que eu chamo de que o sucesso, ele não é dos mais espertos, dos graduados, pós-graduados, doutorados, ele não é dos que têm mais dinheiro,
ele não é dos mais inteligentes. O sucesso é dos perseverantes. O sucesso é daqueles que perseveram e perseveram e perseveram e perseveram. É como se toda a dinâmica do universo criada por Deus tivesse que se reverenciar aquele que não desiste. É como se todas as outorgas que um dia foram direcionadas a todos os seres viventes ou não, tivessem que se prostrar diante daquele que não desiste. Então eu aprendi que nada pode resistir um obstinado. Nada. Provei isso na pele com o diagnóstico do ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, que veio com uma bomba para me fazer largar tudo e destruir a minha vida, porque eu fui diagnosticado e me deram apenas 3 anos de vida. E saí do Brasil pensando, cara, eu não vou nem voltar, porque já está acabando os 3 anos, né? Eu quero, como um leão, eu sou muito iconográfico, né? Eu gosto de arquétipos. Então, o arquétipo do leão, quem for na minha casa sabe que tem leão para tudo quanto é lugar. O arquétipo do leão me fascina muito. E o leão, ele morre, ele vive em bando, mas ele morre isolado. E aí eu falei, cara, eu vou morrer isolado, porque eu não quero, e não contei para ninguém o diagnóstico. Nem a minha irmã sabe, que é a minha maior parceira de negócio, minha sócia, a CEO do grupo. Fiquei calado, me retirei, e nesse processo todo eu disse para mim mesmo, eu não vou morrer disso. Posso morrer de qualquer outra coisa amanhã, mas disso eu não vou morrer. E aí comecei um processo interno de reconstrução gigantesco. Retornei ao Brasil, perseverando. Foi a época que você foi para os Estados Unidos? Foi a época que eu fui para os Estados Unidos. Vai ficar uns 6 meses, aí ficou menos. Retornei ao Brasil, fiz outros exames, procurei outros médicos, e aí descobri, cientificamente, que eu tive um falso diagnóstico. Mas dentro de mim eu acredito que a minha postura mudou tudo, porque a partir dali eu fiz uma reavaliação da minha vida, sabe, dos erros que eu cometi, né, das horas que eu trabalhava a fio, 14, 16 horas, foi que eu entendi o poder da minha visão e o meu lugar estratégico era mais importante. Eu me distanciei do negócio da empresa e ela cresceu 300% comigo distante. Então isso foi trabalhando tudo mas respondendo a sua pergunta, perseverança. Perseverança. É como se a resiliência ela não fosse absolutamente nada sem a perseverança. É como se a perseverança fosse um aditivo que ativasse a resiliência e trouxesse a obstinação necessária para o indivíduo atravessar o que for de desafio. Vitor, uma coisa que a gente aprende, né, nesse mundo aí empresarial, executivo, é que nós somos o nosso maior desafio a ser vencido e convencido. Isso é diário. Isso daí é um exercício diário, pelo menos até a tua mente entrar em voo cruzeiro, né? E eu falo isso daí porque eu já enfrentei isso algumas vezes na minha vida e nesse ponto o Vitor me ajudou muito. A trazer uma mente para a busca de um voo cruzeiro, né? Eu acho essa mensagem para quem tem percepção, entender que ele é o maior desafio em qualquer aspecto, seja na área da saúde, seja na área empresarial, seja na área familiar. E acho que isso é uma grande contribuição que precisa ser frisada, repisada, para quem está passando um momento difícil, né, começar a combater os seus demônios internos, né? E quanto mais você alimenta ou contribui nesse sentido. Porque a nossa mente, a nossa postura, ela está no nosso círculo de influência. Você consegue influenciar, falar, não, ó, eu não domino a chuva, mas eu domino os meus pensamentos, né? Então Lutero mesmo colocava uma situação dessa, ó, não posso impedir o passarinho de voar sobre minha cabeça, mas de fazer o ninho, a responsabilidade é minha. Então eu percebo que nesse caminho de resiliência aí, da Med+, do Vitor e da Bruna também, que é uma pessoa bem relevante para o processo de sucesso, é importante falar porque eu sei disso, a mentalidade deles foi muito bem trabalhada. E por muito estudo, muito relacionamento, mas eu percebo que claramente houve um toque divino aí. Houve um toque divino, não tenha dúvida alguma. Sem ele nós não estaríamos aqui, não mesmo.
Sem a minha irmã, eu jamais estaria aqui, né? Sem o nosso time, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. E isso é fato, né? A gente precisa reverenciar, né, toda essa magnitude, né, que nos rodeia. Mas nesse processo todo, o que eu digo sobre essa questão de se voltar para dentro é o seguinte: antes de querer ganhar o mundo, faça um caminho para dentro de si, diário. Porque, como disse Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se a gente estiver disposto a mudar, tudo à nossa volta será modificado. Toda mudança que a gente quer promover à nossa volta, e o empreendedorismo, o empreendimento, ele é nada mais, nada menos que a mudança que se manifestou de dentro para fora, né? É uma mudança. Então essa mudança tem que acontecer dentro de nós, né? Se a gente for querer promover qualquer mudança externa, com tudo aqui quebrado, com tudo destruído, simplesmente para, eu quero ganhar mais dinheiro, é minha vida profissional. Cara, eu não consigo entender como as pessoas continuam vivendo ainda, fazendo acepção da vida profissional, da vida pessoal. Não existe, nós somos um só. Não, é minha vida profissional. Então, cara, se você não vive bem com o seu corpo, com o seu espírito, com a sua alma, sua dita vida profissional vai ser um fracasso. Então, quando o ser humano aprender, ou o empreendedor aprender que ele precisa olhar para ele como um ser único e trabalhar tudo de forma a gerar um equilíbrio, ele vai conseguir sucesso em qualquer área. Bom, Sueli, o Vitor falou uma informação aí que na minha visão é muito importante também. Dinheiro não é propósito. Não mesmo. Isso é uma situação fundamental. Eu converso com várias pessoas que empreendem tudo e coloco o foco dinheiro, falar, o foco começou errado. Dinheiro ele é consequência. E ainda falo o seguinte, amplia a tua visão para a prosperidade, não foca só no dinheiro não. Porque se você tiver dinheiro e não tiver saúde, você vai perceber que não é o caminho correto. Então, e no começo da conversa também, o Vitor colocou um código aí, chamar código, né? Muito forte também. Quando ele fala de propósito, o propósito não pode ser individual. Muitos empresários, executivos fracassam porque eles se colocam no propósito individual. O propósito tem que ser transformacional de sociedade. Quando a gente fala de 5 ondas da confiança, a gente começa na confiança individual e a gente acaba numa confiança de mercado. Ao ponto das pessoas pensarem assim, poxa vida, o quanto eu contribuo para a sociedade, né? O quanto eu faço diferença para a sociedade. Então esse é um ponto muito interessante. Não focar em dinheiro, trabalhar dinheiro como consequência. É importante? É fundamental. Mas ele é consequência do desenvolvimento de um propósito coletivo. E né? por falar em propósito coletivo, a gente estava até conversando antes, né, Eli? Sobre a quantidade de funcionários que são, né, estão diretamente ligados à Med+. E assim, quantas famílias, né, são... na pesquisa inicial que eu fiz aqui, né, para o podcast, eu tinha encontrado um número de 1.000, mas hoje já são mais de 3.000, né, funcionários diretamente ligados com a Med+. E ter um time, né, tão grande assim sempre é um grande desafio, né, que são as pessoas, né, como você colocar dentro do seu time as pessoas certas, né, para a gente também alcançar os objetivos e para ter essa excelência, né, que for operacional, que até ele também falou anteriormente sobre a questão da excelência operacional, né, como você lida, né, com pessoas, como você consegue administrar, né, esse grupo tão grande assim, e assim, normalmente essa é uma dor, né, que o empreendedor tem, que é essa dificuldade em ter pessoal qualificado, né, comprometimento, levar as pessoas à visão do negócio também é um grande desafio no empreendedorismo. Então, como resolver esse problema? Amando as pessoas, tratando elas como pessoas. É simples.
amando ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu quero pagar as minhas contas em dia, por que eu vou atrasar o salário do meu colaborador? Se eu quero, sei lá, cumprir ali com os primeiros desafios da pirâmide de Maslow, né, que está ali, saúde, provimentos alimentares, transporte, por que eu vou negar isso para o meu colaborador? Não tem, gente, não tem segredo, não tem nada complexo nisso. É amar as pessoas, é respeitar o indivíduo como pessoa e não como recurso. É parar de ficar presidindo uma instituição ou sendo um empreendedor de uma instituição contando números, sabe? Na Med Mais, a gente tem meta para aumentar a quantidade de funcionários, para empregar mais pessoas. Não é para reduzir custo com pessoa, não, a gente quer empregar mais pessoas, mas isso quer dizer que a gente tem que fazer essa gestão de forma otimizada também, para não virar cabide de emprego e tal. Mas a gente precisa amar as pessoas, cuidar das pessoas, se importar com elas, saber como elas são ou estão no seu ambiente familiar, né? Agora há pouco, essa semana passada, uma das nossas colaboradoras pediu desligamento lá, a dona Rose da Copa, né? Pediu desligamento e eu fiquei sabendo. Aí eu falei, poxa, dona Rose, por que você pediu desligamento e tal? Não, porque ela tem 60 anos, né? Eu estou cansado e tudo, e fui a fundo, descobri que ela tinha tido uma dermatite de contato, muitos anos lavando louça, essas coisas, né? Tentamos afastá-la pelo INSS e tudo, não aceitamos o desligamento dela. Por fim, fizemos um remanejamento, ela vai desenvolver atividades básicas, né, em outro local. Isso é se importar com as pessoas. Readaptar, né? Readaptar. Sabe? Se fosse qualquer outro empresário, ele fala, não, deixa, ela pediu demissão, está aqui há tanto tempo, ela pediu desligamento. Rescisão dela é alta. Rescisão dela é alta e tal, deixa rolar. Mas não. É o compromisso com o valor que eu criei, o valor da instituição, sabe? É poder deitar a cabeça no travesseiro e pensar, cara, eu não estou empregando recursos humanos, eu estou tornando esses recursos humanos pessoas felizes, eu estou gerando felicidade, eu estou abençoando, alimentando o sonho, alimentando, né? O sonho de mais de 3 mil colaboradores, 3 mil famílias. Então é isso. Aí você me pergunta, como encontrar as pessoas certas? Tudo isso o como não é comigo. A minha parte é encantar. E a gente encanta as pessoas com essa magia da verdade. Porque a verdade é uma magia poderosa. Sabe? Você pode ser o melhor ator do mundo. Mas se você não estiver falando a verdade, você não consegue penetrar o coração de ninguém. Você não consegue encantar ninguém. Se você fizer uma análise do teatro e do cinema, você vai descobrir que os atores de maior sucesso, eles tinham problemas cognitivos ou mentais de comportamento severos, como bipolaridade, né, esquizofrenia, em graus menores, né? Ou até uma outra doença que surge, autismo e tal. Por quê? Porque são indivíduos que entram no papel e vivem aquela mentira de forma genuína, de forma verdadeira. E aí sim ele consegue emitir uma energia e atingir o seu público, né? O empreendedor, ele não vai conseguir mentir. O colaborador vai querer estar ao lado do empreendedor que se importa com ele. Ele vai querer estar com um cara que brilha os olhos quando ele fala que trocou de carro. Quantas vezes eu me reuni com colaboradores e briguei porque o salário estava pouco. O empreendedor fala, cara, quando é que eu vou aumentar seu salário? Pô, não pode. Quando é que você vai ficar com esse salário a vida inteira? Então você não serve para trabalhar comigo. É assim que a gente tem que ser. Porque quando eu posso aumentar o salário dele, é porque ele está entregando mais resultados, é porque ele está produzindo, ele está trazendo receita. Mas essa visão é uma visão
que precisa ser disruptiva por parte do empreendedor, né? Porque o empreendedor que está lá na economia antiga, porque o mundo mudou, depois da pandemia veio a economia colaborativa. Antes da pandemia, era a economia onde eu tinha que reduzir custo, os meus funcionários eram funcionários de recursos humanos, eram só recursos, eram só números, e não estou dizendo que eu era assim, mas eu digo, o mercado, ele teve que mudar. Né? Hoje o meu concorrente não é mais o meu concorrente, ele é meu parceiro, e juntos a gente dá as mãos e entrega resultado para a sociedade inteira. Então essa economia se tornou colaborativa e o empreendedor ele precisa mudar. Se ele não se tornar colaborativo, se ele não se tornar parte e peça fundamental para que a sociedade seja impactada positivamente, ele vai ser trocado. Porque hoje eu recebi uma pesquisa de Harvard e do MIT, dos Estados Unidos, e provavelmente vai ser tendência aqui também, o consumidor ele está tendencioso em gastar entre 20% a 30% a mais na compra de um produto ou na escolha de uma prestação de serviço, se ele entender que aquela instituição tem causas sociais, tem causas coletivas. Veja, esse é um comportamento de uma cognição disruptiva. Aí o cara vai ficar lá, sabe, agindo no modus operandi antigo, pensando em reduzir custo, pensando em... Não vai para frente, não vai para frente. Se vocês fizerem uma análise, principalmente lá fora, em supermercados, né, shoppings, não era para ter mais nenhum tipo de atendente. Com a tecnologia que existe hoje, sim, não era para ter mais. Agora, você acha que ainda tem atendente por quê? Porque a tecnologia não é suficiente ou porque ela não traz segurança completa para o cara que sai com a mercadoria? Não. É porque as verdadeiras instituições, elas se importam com as pessoas. Se isso chegasse de forma acessível no Brasil, ia ter dono de supermercado, hipermercado, demitindo todo mundo. E, na minha opinião, a gente ainda não tem acesso às melhores tecnologias com acessibilidade econômica e financeira, porque a gente ainda não sabe usar de forma ética, de forma verdadeira e a valorizar as pessoas. Um ponto interessante, né, que a gente precisa entender que gente se conecta com gente não se conecta com máquina. Então, o empresário muitas vezes não percebe, né, Vitor, que as pessoas que estão ali com ele geram conexão com outras pessoas e outras pessoas são clientes. Então, isso é fundamental. E o Vitor tocou num ponto também interessante, que é o respeito, né? O mesmo respeito que a gente exige é o respeito que a gente tem que dar. Vou contar rapidamente uma história que aconteceu comigo, que foi de um grande aprendizado. É importante a gente estar aberto aos códigos, né? Estava dentro de uma sala com um superintendente, que era de outro estado, um gestor imediato, e estava vindo para trabalhar com a gente uma pessoa que o gerente imediato não gostava. E aí eu estava na sala, chegou, foi conversar com o superintendente, falou, o negócio é o seguinte, surgiu uma mudança aqui, uma oportunidade de a gente nem deixar que ele entre aqui nessa equipe. Ou tire da outra equipe que ele está, porque ele incomoda o ambiente, alguma coisa nesse sentido. E o superintendente falou uma coisa que foi uma grande lição para mim. Ele falou assim, você acha que esse é o caminho? Ele falou, eu acho que é uma boa alternativa e ele nem vai perceber que nós fizemos isso. E aí o superintendente falou para ele, mas eu tenho uma coisa para te falar e acho bom você lembrar disso. Gente não é clips. Clips você pega de aço, abre, fecha e ele continua fechando o papel, selando o papel. E gente não é assim. Com gente a gente trabalha com transparência e muito respeito. E a forma que você está falando, ela não é respeitosa. Não sei se ele entendeu a profundidade do ensino, mas eu guardei para a minha vida. Gente não é clips. Fantástico. Gente é gente. Isso é um grande ensinamento, Vitor. E eu vejo o que você chama de Mad Members, né? Reproduzirem porque quando você conversa e vê, eles não se sentem nunca tratados como clips. Eles se sentem tratados como gente, e assim tem que ser. Gente feliz. Gente feliz. Bom, a gente está indo para o último quadro aqui do nosso programa, que é um quadro bate-bola, jogo rápido. Tá né? bom. A gente chama de Conecta Aqui. Né? O Eli vai me ajudar, né, nesse quadro. Uma palavra, você responde com uma palavra. Uma memória. Meu pai olhando para a praia,
para a areia e sorrindo. Uma inspiração. Abílio Diniz. Um amor. Tailane Pagnoncelli. Uma paixão. Minha profissão. Um sucesso. Ser pai. Uma música. Piloto da Flora Matos. Flora, né? Fantástica essa música. Eu confesso que eu não conheço essa música não, mas vou pesquisar. Exatamente. Piloto. Um filme. Um filme, O Efeito Borboleta. E fé. Fé é a ponte que pode te levar para todos os lugares, inclusive para dentro de si mesmo. Vitor, foi brilhante a sua participação aqui no nosso podcast e uma honra para a gente te receber. E também queria muito agradecer ao Eli, né, que também veio, né, trouxe você, nos lembrou o seu nome, né, você que, assim, que é uma pessoa que já tem dado uma contribuição muito bacana. A gente viu também que você também está com um programa de podcast, né, e a gente queria muito agradecer por todas essas lições, que eu tenho certeza que vai contribuir muito na vida das pessoas, e para a gente é uma honra te receber aqui. Que legal, eu que agradeço, obrigado, foi um prazer enorme te rever. O Eli é mais que um amigo, é um irmão, né? Obrigado por essa oportunidade, parabéns pela iniciativa, né? O Brasil, não só o Brasil como Brasília, a nossa comunidade, ela precisa de conteúdos bem pautados, né? Que inspirem os jovens precisam ser inspirados a transformarem, a impactarem e a gerarem emprego, riqueza, poder, autoridade. Então, muito obrigado. Obrigada. Agradeço a participação. Deixa também seus contatos, né, o endereço também do seu podcast, para as pessoas que estão também nos assistindo. Instagram. Bom, quem quiser nos seguir, né, pelo YouTube, é só colocar aí Stargate, né, vocês vão encontrar o nosso canal no YouTube. No Instagram é VReis com 2 S, o V mudo e o Reis com 2 S. Temos TikTok também, né, Thales? É só colocar lá Victor Reis no TikTok, tem uns cortes muito legais e vai ser um prazer poder levar um pouquinho do que nós temos produzido aí mundo afora, caso você nos apoie. Vem com a gente que essa causa é coletiva. Obrigada, Vitor. Gratidão. Eu que agradeço.